Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso curso aqui de Física 3, Eletromagnetismo. A gente vai continuar falando sobre campo elétrico, só que dessa vez a gente vai dar um enfoque na distribuição contínua de cargas, o campo elétrico produzido por essa distribuição contínua. Bom, até agora a gente veio falando do campo elétrico produzido apenas por uma carga pontual. Só que agora a gente vai discutir o caso de distribuições contínuas de cargas, que envolve um grande número de cargas muito próximas e elas podem ser distribuídas ao longo de uma linha, de uma superfície ou de um volume. Bom, para esse estudo, a gente vai usar o conceito de densidade de carga. No caso de uma linha, a gente vai falar sobre a densidade linear de cargas, que é representado pela letra lambda. E a unidade dessa densidade de cargas é o coulomb por metro. Ou seja, é a carga distribuída nessa linha dividida pelo comprimento dela. No caso da superfície e do volume, o raciocínio é o mesmo. Na densidade superficial de cargas, a gente vai estar usando a letra sigma, e a unidade é o coulomb por metro quadrado. Ou seja, é a carga distribuída nessa superfície dividida pela área. E na densidade volumétrica de carga, a gente vai usar a letra ρ, cuja unidade é o coulomb por metro cúbico, seguindo a mesma ideia das outras densidades e distribuições. Bom, para exemplificar, isso tudo que a gente falou até agora, e para a gente fazer o nosso primeiro cálculo, a gente vai começar calculando o campo de um anel carregado. E a gente vai trabalhar aqui na questão da densidade linear de cargas. Então, para começar, vamos trabalhar com as informações que o problema dá para a gente. Ele fala que o anel está carregado com uma densidade de cargas positivas lambda. Ou seja, o anel tem uma carga total distribuída ao longo do comprimento dele. Mas já que a gente está trabalhando com elementos infinitesimais, a gente vai pegar um elementozinho de carga e um elementozinho de comprimento, tá? E como essa densidade ela está distribuída uniformemente ao redor do anel, então a gente pode dizer que a densidade de cargas lambda é a razão entre dq e ds, que são os elementos infinitesimais de carga e comprimento. E a gente pode escrever o dq dessa forma. Então, vamos seguir para o cálculo do campo elétrico gerado por esse elemento, que está simbolizado aqui no desenho por essa setinha. Já que o exercício informou que a densidade de cargas é positiva, o campo elétrico tem essa orientação. O módulo do campo elétrico produzido por essa carga diferencial, segundo aquela fórmula que a gente viu na aula passada, é módulo dE 1 sobre 4πε dq sobre r ao quadrado, sendo que r é a distância da carga, do elemento de carga, até o ponto P. E aqui a gente fez a substituição usando essa notação em função de lambda e ds, que posteriormente vai facilitar na hora da integração. Substituindo o valor de r, aqui a partir do teorema de Pitágoras, a gente vê que a gente tem um triângulo retângulo aqui, entre aqui o eixo z e o plano do anel. Então a gente tem essa relação e substituímos aqui na fórmula. Bom, então nós temos a equação do módulo do campo elétrico produzido por essa carga, por esse elemento de carga do anel. Porém, nós precisamos calcular o campo produzido pelo anel todo. E integrar essa equação nesse momento aqui seria mais complicado. Então, para seguir com o cálculo, a gente vai usar o artifício de decompor esse vetor campo elétrico dE que é produzido pelo elemento de carga. Quando a gente decompor ele, a gente vai ter uma componente horizontal, que a gente vai chamar de dEx, e uma componente vertical, que a gente vai chamar de dEz. Aqui a gente tem a equação da soma dos vetores, que vai resultar nesse vetor dE. Porém, existe um detalhe que vai ajudar muito a gente nesse exemplo.
que é o fato de que, se a gente reparar, se pegarmos um elemento de carga desse lado de cá do anel, se fosse mais ou menos, pegamos um elemento de carga desse lado aqui, esse elemento de carga também produziria um campo elétrico no ponto P, e esse vetor produzido por ele, seria mais ou menos aqui, a gente também poderia decompor ele numa componente vertical, no mesmo sentido aqui do DEZ, e também haveria uma componente horizontal nesse sentido. E como a gente pode ver, a componente horizontal gerada por esse elemento de carga, que tem essa direção e esse sentido, e a componente horizontal gerada por esse elemento de carga dq, que tem essa direção e esse sentido, eles cancelam. Então, por argumentos de simetria, a gente pode afirmar que a componente horizontal do campo elétrico nesse ponto é zero. Ou seja, o campo elétrico todo, que é gerado por todos os elementos de carga distribuídos aqui no anel, as componentes horizontais deles vão se cancelar por simetria. Aqui a gente está tratando o eixo bem no centro do anel. E as componentes, e o resultado vai ser só as componentes verticais D e Z, que elas vão se somar, e exatamente essa soma que a gente vai calcular por meio da integração. Então a gente pode escrever a partir dessa equação aqui, já que a componente horizontal é zero, por simetria, a gente pode dizer que o vetor DE resultante é igual ao vetor DEZ, que é a componente vertical. Isso vai ajudar bastante nos cálculos, até porque a gente já tem informação da direção e do sentido do campo elétrico resultante, que é na direção Z. Bom, gente, para calcular o módulo da componente vertical do vetor DE, que é o DEZ, a gente tem que olhar para esse triângulo e, por razões trigonométricas, a gente vai ver que o módulo dessa componente, o DEZ, é igual ao módulo do vetor DE vezes o cosseno de θ. Esse θ já foi dado pelo exercício, e a gente vê aqui que, por razões trigonométricas, oposto pelo vértice, que o módulo do vetor DEZ é igual ao módulo do vetor DE vezes o cosseno de θ. E olhando para esse triângulo aqui de baixo, a gente vê que o cosseno de θ, que é o que a gente precisa, né, para jogar nessa expressão aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é Z, que é a distância do centro do anel até o ponto P, sobre R, que é essa hipotenusa aqui. E a gente viu que lá pelo teorema de Pitágoras que é igual a essa relação aqui. Então eu vou pegar esse cosseno que a gente calculou e jogar nessa equação aqui, já substituindo o módulo de DE que a gente achou anteriormente aqui no outro slide. E a gente vai obter essa expressão aqui para o módulo de DEZ. Porém, isso daqui é só produzido por esse elemento de carga. E eu quero saber o campo elétrico produzido pelo anel inteiro. Então eu preciso integrar essa expressão diferencial aqui no contorno do anel. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Integrando ao longo da circunferência do anel, a gente vai ter que EZ é igual a integral de DEZ. E essa integral vai de 0 a 2πr. Supondo que a gente está começando a integrar daqui, para eu contornar o anel inteiro, eu vou percorrer o comprimento dele. Se a gente cortar esse anel aqui e esticar ele, a gente vai ter um retângulo um pouco estranho. E o comprimento dele vai ser igual ao comprimento do anel, que é 2πr, que é o raio dele. E aqui dentro a gente joga a expressão. Se a gente reparar, a gente aqui está integrando em função de ds, que é o comprimentozinho aqui do elemento de carga que a gente pegou. Porém, aqui nessa expressão nada depende de ds, porque z é um valor fixo já definido, que é a distância do centro até o ponto P. O r não muda. Se a gente caminhar aqui
no contorno da circunferência do anel, ao longo da circunferência do anel, a gente vai ver que o R vai ser sempre o mesmo, então ele é constante. 4πy a gente já sabe que é constante, e o lambda também é uma constante, já tem um valor definido. Então tudo pode sair da integral, e a gente só integra aqui realmente esse comprimento ds. Bom, após a gente integrar o comprimento ds, a gente vai ter aqui o resultado, já que está vendo de 0 a 2πr, a gente sabe que sai direto o 2πr. Porém, para a gente dar a resposta final, que já falta pouco, né? A gente já tem o módulo do campo elétrico gerado pelo anel. A gente sabe que a resultante é a componente vertical, já calculamos o módulo dela, só falta escrever a resposta final com a direção e o sentido corretamente. Para dar a resposta final, a gente vai substituir esse valor do lambda aqui, porque a gente tem informação para substituir e deixar a resposta do campo elétrico em função da carga total desse anel. E se a gente pensar, o lambda ele representa a densidade de carga, ou seja, é a carga por unidade do comprimento do anel. Então agora que a gente está olhando o anel, né, numa perspectiva dele todo e não só um elemento de carga, a gente sabe que ele tem uma determinada carga total Q e ele tem um comprimento 2πr, né? Então quer dizer que esse lambda que a gente está usando aqui na equação, como ele é a densidade de carga, ele é basicamente Q, que é a carga, sobre o comprimento, que é 2πr, né? E não é à toa que isso nos resulta o coulomb por metro, que é a unidade básica dessa densidade de carga linear. Então a gente pode substituir aqui nesse valor de lambda o Q sobre 2πr, o que vai gerar um cancelamento e a gente fica ali com o Q já direto na resposta. Tá bom? Escrevendo isso na forma vetorial, porque ele pergunta, né, qual que é o vetor campo elétrico, não só o módulo, a gente tem que dar o sentido dele. E a gente sabe que é no sentido do eixo Z. Então tá aí o resultado do cálculo do campo elétrico gerado por esse anel carregado no ponto P. E a gente vê aqui que é na direção Z, né? Poderia ser na direção K também, numa outra anotação. Bom, seguindo a mesma ideia da gente estudar as distribuições contínuas de carga, agora a gente vai ver um exemplo que vai tratar de superfície, de densidade superficial de carga. Então vamos calcular o campo de um disco carregado em um determinado ponto. A gente tem a figura e a questão é: qual o campo elétrico no ponto P, que se encontra a uma distância z do plano do disco carregado com uma densidade de cargas positiva sigma, cujo raio é R. Então a gente vê que o tipo do problema é o mesmo e a análise que a gente vai fazer também é bem parecida com o caso do anel. Porém agora a gente vai olhar numa perspectiva de superfície. Tá? Como o enunciado falou, a gente sabe que o disco está carregado com uma densidade de cargas. E aqui o desenho ele já separa para a gente um elemento de cargas. Só que agora ele separou não um comprimento, mas um anelzinho aqui nesse disco. Porque se a gente parar para pensar, o disco ele é feito por uma sucessão de anéis, né? Como se fosse camadas de uma cebola. Se a gente desenhar vários anéis aqui em volta desse, não ficou muito bom, mas se a gente for desenhando um do ladinho do outro e depois somar tudo, a gente vai ver que eles vão compor um disco, tá? Então a gente vai fazer o cálculo, já que a gente já sabe, né, como é que calcula para o anel. Para esse elemento de carga no formato de anel, para esse anel elementar, e depois somar através de integração para a gente saber o campo produzido, a influência do campo do disco como um todo, tá? Esse anel tem uma carga dQ, uma carga elementar dQ, e a gente vai escrever ela da mesma forma que a gente escreveu no caso do anel, em função da densidade sigma. Então, aquele anel elementar tem uma carga dQ, tem uma área dA,
né, que a gente agora está tratando de superfície. E a gente escreve dessa forma aqui para a gente substituir na forma depois. Tá bom? Só que ainda não está satisfatório porque a gente não tem uma informação direta aqui do dA. Mas se a gente parar para pensar, se a gente fizer aquela mesma tiver aquele mesmo pensamento de pegar esse anel elementar, cortar ele e esticar, a gente vai ter um retângulo estranho. E para a gente calcular a área dele, a gente vai ver que é o comprimento dele vezes a largura. O comprimento dele vai ser o comprimento do anel, né? 2πrzinho, que é o raio desse anel elementar que a gente pegou, vezes a largura, que aqui no caso é dr, porque a gente pegou um elemento de anel bem pequeno, então é dr que a gente vai escrever. Então a gente pode substituir que dq é sigma 2πr tá? Bom, a partir de agora a gente precisa escrever a expressão desse campo dE, que já está simbolizado aqui, e a gente já vê que ele já está na componente vertical, porque a gente já estudou esse caso, né, circular e viu que as componentes horizontais elas se cancelam. Então a gente já sabe que a resultante é vertical. Preciso escrever o módulo dela aqui. Porém a gente já sabe qual que é o módulo do campo produzido por um anel, que a gente acabou de calcular. Então a gente já vai substituir direto naquela equação para a gente poder calcular o do disco como um todo. Então a gente vê aqui que tem Z, que é essa distância daqui, vezes dq. Tá vendo? Se a gente voltar lá, no cálculo do anel, a gente tem essa mesma forma. Z, que é a distância, vezes Q. Aqui no caso está aqui porque a gente já integrou, né? Mas é a mesma coisa, a gente só está substituindo nessa forma. Bom, reorganizando a equação, e agora o que falta é integrar. Somar a influência de todos os anéis elementares que existem aqui na superfície desse disco que a gente está imaginando, que a gente dividiu o disco. Bom, que é o módulo do campo, é igual ao integral de 0 a r. Por que 0 a r? Porque eu estou imaginando que existem vários anéis elementares. E se eu quero cobrir a superfície toda do disco, eu tenho que integrar de 0 até R, desde o anel mais próximo à origem até o mais distante aqui na borda do disco. Que aí eu vou ter a soma total dos anéis elementares completando a superfície do disco. Então eu vou integrar de 0 a R e escrevo a expressão lá dentro tudo em função de dr. Eu tiro tudo aquilo que não depende de R diretamente. Poderia ter tirado 2π aqui ou cancelado com 4π, mas vou deixar ele aqui por enquanto, vocês vão ver por quê. E eu preciso agora resolver essa integral, que não é tão direta como aquela que a gente viu no caso do anel. Bom, então vamos partir para a integral dessa expressão aqui. Para fazer essa integral, podem existir outras formas, mas o que a gente vai usar aqui agora é fazendo substituição de variáveis, que é o que está mais nítido aqui para a gente fazer, tá? Então a gente vai fazer essa substituição, a gente vai chamar de u z ao quadrado mais r ao quadrado, que é aqui o nosso denominador, e de du 2πrdr, que é o que está aqui em cima. Substituindo lá, a gente vai ver que vai ficar bem direto e bem fácil de calcular essa integral. Por quê? Em cima virou tudo du, então está aqui du. E embaixo ficou u elevado a 3 meios. E para escrever dessa forma aqui no numerador, a gente coloca esse sinal de menos. Então fazendo essa integral, né, a gente não vai se atentar muito ao cálculo aqui, porque já é conhecimento prévio que a gente precisa ter para fazer o curso de Física 3. A gente tem esse resultado aqui, tá bom? A gente vai calcular isso de 0 a R. Substituir lá e a gente vai ter
essa resposta aqui. Daqui para cá é só conta. Então a gente viu que utilizando aquela fórmula, né, do anel e integrando desse jeito aqui, fazendo essa substituição e imaginando que o disco é um conjunto de anéis elementares, a gente chegou bem tranquilo nessa fórmula, nessa definição aqui, nessa equação, que mostra para a gente o vetor campo elétrico num determinado ponto P é gerado por um disco carregado com uma densidade de cargas positivas sigma. E aqui a gente colocou na direção Z, tá? Que é o que está representado já aqui no desenho. A gente já viu por quê, e poderia ser K também, dependendo da notação que você está usando. Tá bom? Bom, pessoal, para a gente finalizar, fazer o nosso último exemplo, a gente vai calcular o campo de uma linha carregada. Então a gente vai voltar a usar o conceito de densidade linear de cargas, porém numa distribuição diferente. Uma carga elétrica Qzão está distribuída uniformemente ao longo de uma linha reta de comprimento 2A. Qual o campo elétrico no ponto P que está a uma distância x da linha? Então a gente já separou aqui o nosso elemento infinitesimal de comprimento dy, carga dQzão. Já desenhamos aqui o vetor campo elétrico dE que esse elemento infinitesimal produz e as suas respectivas componentes, tá? Horizontal e vertical, aqui fazendo o ângulo alfa. Para a gente começar, vamos escrever a densidade de cargas lambda, que é a nossa densidade linear. A gente sabe que é dQzão sobre dy. Mesma coisa de sempre, escrevemos dessa forma. E também temos a informação direto do conceito de densidade linear de cargas, que é a carga sobre o comprimento. E aqui a gente escreveu a carga total sobre o comprimento total, Qzão sobre 2A. O lambda também corresponde a essa razão, tá? E para a gente seguir o nosso cálculo, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez nos outros casos, de pegar as componentes e ver se há um cancelamento. E se a gente reparar que, por simetria, se eu pegar um elemento de carga aqui embaixo, na mesma posição que está esse dy aqui, só que aqui embaixo, refletido, e traçar o campo que ele produz aqui, a gente vai ver que a componente vertical vai estar cancelando com essa. Da mesma forma que a componente horizontal vai estar somando. Então, por simetria, por argumentos de simetria, componente vertical é y, é zero. Tanto a d é y, a infinitesimal, elementar, quanto a total, né, olhando a linha como um todo, após a soma, né, de todos os elementos, é y, também vai ser zero. Então a gente vai trabalhar só com a componente horizontal para achar o campo elétrico de fato produzido, tá? Por argumentos trigonométricos, né, que a gente pode ver aqui por decomposição de vetor, tá? A gente vê que a componente horizontal, d é x, o módulo dela é igual ao módulo da componente dE, do vetor dE, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo que está entre eles, tá? Que é esse mesmo ângulozinho aqui desse triângulo retângulo. Vamos definir algumas coisas antes da gente seguir para a integração e para os cálculos de forma direta. Nós temos que, por Pitágoras, essa distância r é x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz disso. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, x sobre r, substituindo aqui o r, a gente vai ter essa expressão. E o seno de alfa, mesma coisa. Cateto oposto sobre hipotenusa, e aqui está depois de substituir, tá? Então a gente já tem o cosseno, já tem aqui o valor de dE, já que a gente está tratando de uma carga elementar. Aí é como se fosse, a gente vai ver como se fosse uma carga pontual, então a gente já tem aquela definição do campo. E a gente pode escrever que dx é igual a 1 sobre 4πy, dqzão sobre r ao quadrado, vezes cosseno de alfa, que vem dessa expressão aqui, que a gente está trabalhando com a componente horizontal. Aqui a gente substitui o dq
por lambda dy, igual a gente sempre tem feito, e substituímos o r também. Tiramos a razão da raiz, esse meio, porque está elevado ao quadrado. A gente tem essa expressão. Tá? Eu deixei o cosseno de alfa aqui, porque isso vai ajudar a gente na hora de integrar toda essa expressão. Bom, então nós precisamos aí integrar essa equação que a gente tem aqui porque a gente precisa percorrer toda a linha de carga, né? Então a gente precisa integrar ela aqui de menos a até a para a gente poder percorrer ela toda e a gente poder obter, né, o resultado do campo elétrico produzido por todos os elementos de carga que a gente tem aqui. Então, Ex, que é o módulo aí da nossa resultante, é a integral de dx. Já colocando o lambda sobre 4πy para fora da integral, porque é constante, a gente vai ter integral de menos a até a de dy sobre x² mais y² cosseno de alfa. E é aqui que aí vem a parte mais complicada. Nem a física em si, mas o cálculo, que a gente precisa sair dessa integral. Precisa calcular essa integral aqui. E para isso, a gente vai usar uma substituição de variáveis também, que é uma forma que nem todos os livros mostram, mas é bem tranquila de visualizar e de se calcular ela. A gente vai ver. Se eu chamar y sobre x de tangente de alfa, né, que a gente pode olhar aqui para esse triângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente desse ângulo aqui. Y sobre x, tangente de alfa. Então, se eu derivar isso daqui, né, passei o x para lá e derivei, vou ter que dy é igual a x vezes secante de alfa quadrado de alfa. Porque eu derivei do lado de cá, derivei do lado de cá, né, para fazer a substituição aí de variáveis. Então eu tenho que dy é igual a x secante ao quadrado de alfa. Então o numerador a gente já tem, que é esse dy. Agora eu preciso escrever o denominador. X² mais y². Se eu isolar o x ao quadrado aqui, né, vai ficar x ao quadrado vezes 1 mais y² sobre x ao quadrado. Só que y² sobre x ao quadrado, a gente pode olhar aqui que é a mesma coisa que tangente de alfa quadrado. Foi isso que eu escrevi aqui. E por relações trigonométricas, 1 mais tangente ao quadrado de alfa é a mesma coisa que secante ao quadrado de alfa, ou secante de alfa tudo ao quadrado, tá? Então o denominador a gente já tem. Então já deu para ver que vai rolar um cancelamento e a conta vai ficar bem simples. Substituindo aqui nessa integral, a gente tem o numerador, denominador vezes cosseno de alfa aqui, tudo integrando em função de alfa. Tá sempre aqui o de alfa, tá? Cancelei o x com x, coloquei ele para fora, porque a integral é em função de alfa. Cancelei secante com secante, sobrou só integral de cosseno de alfa. Muito simples. Vira o seno sobre x, que é esse x que estava aqui fora, tá? Agora eu vou substituir isso lá em cima, nessa equação aqui, que é de onde a gente parou, tá? A gente calculou ela, a gente só não calculou não foi numa integral definida, mas agora a gente vai variar os extremos, tá? da integração. E eu já vou substituir o valor do seno que a gente calculou no slide anterior, em função de r, em função de x e y. Então, se a gente ver aqui, a gente tem que é x, esse mesmo aqui, é igual a lambda sobre 4πy, que estava aqui. Agora é o resultado da integral. A gente já sabe o valor. Y sobre raiz de x² mais y² é o seno de alfa, que a gente calculou lá no outro slide. Vezes 1 sobre x, que é esse x aqui, que é esse mesmo que está aqui. Variando de menos a até a. Substituindo o lambda aqui, para a gente ter a resposta em função de Q e não ficar dependendo desse A aqui, que a gente vai ver que ele vai sumir,
Já dá para perceber, né? A gente substitui o lambda por aquela relação que a gente achou, né? Que é a carga total sobre o comprimento total, Qzão sobre dA. E a gente faz aqui a continha lá de integração mesmo, na substituição aqui dos extremos. Tá? A menos A, A e menos A. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter 2A aqui no denominador, 2A no numerador. Então a gente cancela. E a gente tem que o módulo da nossa componente horizontal, nossa resultante, o nosso campo de fato, o módulo do campo de fato produzido é esse daqui. Tá? 1 sobre 4ε, Qzão x vezes raiz de x quadrado mais a ao quadrado. Então a gente tem que o vetor campo elétrico, o campo, né, o campo elétrico produzido por uma linha carregada, nesse caso aqui que ela tem esse tamanho 2A, vai de menos A até A, nesse ponto P, que está bem alinhado aqui com a origem, pode ser dado por essa expressão aqui. E como por simetria as componentes verticais se cancelam, a gente vai ter influência só da horizontal. Então a gente sabe que está na direção X, né, o campo elétrico resultante. Eu coloquei aqui na direção Y, que é como se eu tivesse colocado na direção X também. Aí depende do seu professor ou do livro que você vai estar seguindo para poder escrever o resultado dessa forma. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, algum erro que vocês notaram, pode colocar aí, ou alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá? Que a gente acerta. Não esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal para vocês receberem as notificações de mais postagens, tá bom? E até a próxima aula.